Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do curso Custos de Construções Financiadas. Vou trazer para vocês aqui dentro do curso um estudo de caso completo de um cliente que nós estamos atendendo, cliente de consultoria, onde nós vamos fazer toda a viabilidade da obra dele, uma obra financiada para venda, e vamos levantar os custos dessa obra sem ter projeto, sem ter nenhum esboço ainda, só com algumas informações da obra dele para ver se ele tem os recursos suficientes para executar essa obra, para ver se é o que ele almeja. Então é importante a gente fazer essa viabilidade antes do cliente investir em terreno, investir em projetos, para ver se ele consegue executar a obra que ele tem na cabeça. Então a gente vai coletar algumas informações do cliente e com base nessas informações nós vamos levantar os custos por etapa, baseado em bancos de dados que nós temos aqui de custos, para que o cliente saiba se essa obra é viável para ele, se ele vai ter lucro nessa obra. Então, nessa primeira aula aqui eu vou trazer para vocês o perfil do cliente, a simulação, aprovação de crédito e a viabilidade da planilha financiada. A partir desses dados, nós já vamos conseguir levantar os custos da obra. Então, um curso aqui bastante completo, muito interessante, pois tem muita gente iniciando obra, não consegue concluir por falta de um planejamento, por falta de uma viabilidade bem feita. Então vamos aqui para a tela. O perfil do meu cliente, ele é um empresário da construção civil, um empresário que faz construções para clientes, tem uma construtora, é prestador de serviço, e agora ele quer dar um passo à frente, ele quer se tornar um incorporador, ele quer construir utilizando o recurso do banco para venda, algo que eu já ensino a vocês aqui já faz tempo. Então, a comprovação de renda dele é através de Prolabore. Eu sempre falo aqui para quem é empresário, uma das melhores formas de você comprovar a renda na Caixa e até você ter uma flexibilidade maior de ganhos, você consegue otimizar ali, dar um pico de renda do Prolabore em um determinado mês e você pode utilizar esse mês para captar um recurso maior no banco, tá? A renda bruta familiar dele, que nós conseguimos formalizar, foi de R$38 mil. Ele tinha um Prolabore muito baixo, mas analisando aqui o faturamento da empresa, analisando todos os dados da empresa, nós auxiliamos ele e identificamos que seria possível fazer uma renda, conseguir uma renda maior para ele ali. Ele teria capacidade de renda para buscar um recurso maior no banco. Então o objetivo dele é a construção para venda e o valor que ele pretende buscar no banco é R$1.200.000. Ele já fez ali já fez uma sondagem ali no condomínio, já conversou com corretores e ele viu que com R$1.200.000 na cabeça dele ele consegue fazer uma casa. Ele já tem experiência de construtor, né? Constrói para clientes e esse produto é um produto que sai bem. Então, além da viabilidade que eu vou mostrar para vocês também, essa pesquisa de campo que eu sempre falo aqui nos meus treinamentos, é importante você entender o que está saindo, o que os clientes procuram, e nada melhor para te auxiliar nessa parte são os corretores de imóveis. Então, isso aqui é muito importante. Com base nessas informações, nós fizemos uma simulação para o cliente. Simulação, com base no que ele nos informou ali, com base na renda dele que ele conseguiu organizar, formalizar, nós fizemos uma simulação. Por que formalizar, Kleber? Às vezes o construtor, o empresário, ele tem ali um faturamento bacana, mas o Prolabore está baixo e, assim, às vezes para pagar menos impostos e para quem quer conseguir mais dinheiro no banco tem que pagar mais impostos. Então, é muito comum chegar clientes aqui de consultoria com a renda de um Prolabore de 10 mil, depois que a gente vai verificar a empresa, analisar toda a documentação, ele consegue um Prolabore de muito mais, de 25, 30 mil reais. Para fazer a simulação, eu prefiro já colher toda a documentação do cliente, não só o documento de renda, porque às vezes o cliente, por exemplo, ele chega aí para fazer a simulação, fala que é solteiro, e aí você não solicita o documento de comprovação de casamento, e às vezes o cliente é solteiro, mas ainda está em um processo de divórcio, e a certidão de casamento não está averbada. E aí você não consegue. Como é que o cliente está em processo de divórcio? A Caixa, o banco, ele vai pedir a documentação do cônjuge também. Então,
é bom você já ter toda essa documentação para você não frustrar o cliente, porque às vezes você pede só o documento de renda, mas depois vai verificar que ele está em um processo de separação, ou ainda é casado, está em um processo de divórcio. Então, o correto é você já trazer toda a documentação aqui para a plataforma. Como ficou a simulação do cliente? Nós informamos na simulação um imóvel de 1.500.000, tá? Hoje, atualmente, a Caixa ela financia 70% de imóveis para construção, tanto isso no price, no saque você consegue financiar 80%, então 1.500.000 vezes 70%, ele conseguiu aí em torno de 1.050.000. Dá para aumentar esse valor para financiar mais? Dava, mas a renda dele, pelo que a gente fez aqui, a gente analisou aqui no simulador, ele só consegue aqui isso aqui, ó, 1.036.000. Então não vai adiantar que eu aumentar o valor da proposta, pois se eu aumentar muito o valor da proposta, a minha viabilidade, o meu projeto com o valor do terreno, o analista da Caixa ele tem que aprovar por esse valor. Então, não adianta aqui, porque com a renda dele de 38.000, o que ele consegue na Caixa é 1.036.000. Ele almejava ali 1.200.000, mas a gente conseguiu formalizar a renda dele. O máximo que a gente conseguiu formalizar foi 38.000, portanto, ele não consegue o valor almejado. E isso aí a gente já vai passando para o cliente. E isso é interessante, pessoal, que às vezes o cliente acha, eu consigo um valor maior, mas quando a gente vai para a simulação, vai para a aprovação de crédito, a realidade é outra. Então, temos aqui 1.500.000, cota de financiamento de 70%, 1.036.000. Se ele for fazer um projeto de 1.500.000, ele vai gastar 463.000. Aqui tem as prestações, juros nominais, 9,84, prestações de R$9.000. Aqui tem a composição da prestação, isso é interessante, que nós vamos levar esses dados lá para a viabilidade, principalmente esses dados aqui de taxa de administração, seguro por morte ou validez permanente e seguros de danos físicos do imóvel, que são seguros obrigatórios no financiamento imobiliário. Com base nisso aí, o que a gente fez? A gente colheu a documentação dele e fizemos a aprovação de crédito dele aqui dentro da plataforma Casa. Você que é parceiro aqui da plataforma Casa, você tem esse correspondente bancário aqui 100% online, para você pegar a documentação do seu cliente, jogar aqui dentro e você sabe se vai ser aprovado ou não, quanto que vai ser aprovado. A gente pega a documentação, carteira de identificação, carteira de identidade, o CNH, que é o documento de identificação, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de renda, apenas um já é o suficiente, status de FGTS se for o caso. Esse cliente que ele não tem FGTS, ele nunca trabalhou de carteira assinada, ele é empresário, então não é o caso. Mas aqui essa documentação está listada aqui para os parceiros da plataforma. Com a avaliação aprovada, nós partimos para outra etapa do financiamento. A gente vai fazer a viabilidade. Beleza, ele tem aprovado na Caixa 1.036.000, tá? 1.036.000. Eu posso apresentar um projeto aqui de 1.480.000, por exemplo, 1.480.000 vezes 0,70, que vai ser o que ele vai conseguir de 70%. Antes nós conseguíamos até 80% de financiamento, desde que a renda comportasse, mas a renda dele aqui só comporta 1.036.000. Como eu falei, a Caixa ela financia até 70% do valor da proposta. Então, para mim conseguir 1.036.000, eu preciso apresentar na Caixa uma proposta de 1.480.000 vezes 0,70%, 1.036.000. E aqui, com base nesses dados aqui, é que eu vou saber se o cliente precisa de entrada, qual que é o valor da entrada, se consegue fazer essa entrada. Então, cada cliente é único, a gente precisa avaliar ele assim de forma individual. Então, para a viabilidade, pessoal, eu vou aqui para a nossa planilha aqui de viabilidade, que é uma planilha bastante completa, que eu mesmo confeccionei. E aqui na planilha eu informo a renda do cliente, informo o valor da proposta, informei 1.480.000 porque eu quero pegar a cota máxima. Informei aqui o prazo, a cota de financiamento, ele está conseguindo 1.036.000, o valor da entrada. Eu vou tentar reduzir esse valor de entrada na viabilidade. Primeira prestação, última prestação. Então, aqui tudo de forma bem detalhada. Taxa de administração, seguros, isso aqui eu vou informar lá eu vou precisar disso aqui para me calcular os juros de obra.
Daí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular o custo do financiamento. Todo financiamento de construção, ele tem custos, tá? Ele tem custo. Então, uma das primeiras coisas que eu vou fazer aqui é calcular esse custo. E aqui, minha planilha, com poucos dados informados, ela já dá para mim alguns resultados. Eu tenho aqui quais os primeiros custos, a consultoria. Nós cobramos, o nosso escritório cobrou por essa consultoria 1% do valor que nós conseguimos para ele no banco. Então, se estou conseguindo aqui 1.036, 1%, ele vai pagar para a gente de consultoria R$ 10.360. Projetos aqui eu fiz estimativa de uma casa de em torno de 250 metros, eu não sei ainda qual vai ser a casa, a gente vai rodar na planilha. Em torno de R$ 100 de projeto, R$ 25 mil. Esse valor pode oscilar para mais ou para menos, vai depender da negociação aí com os profissionais. A gente não vai fazer projeto nessa obra dele, então ele vai contratar um arquiteto, vai contratar o engenheiro ali para os complementares, para o projeto estrutural. E aí alguns documentos que precisa para dar entrada no processo, que é a certidão de ITU, documentação de responsabilidade técnica, alvará de construção, taxa de análise de alvará, taxa de número de porta. Um detalhe, por que eu estou falando taxa de número de porta aqui? Esse detalhe aqui é o seguinte, que esse empreendimento ele vai ser um condomínio fechado, tá? Vai ser um condomínio fechado. Então tem a taxa de engenharia. Esses aqui são os custos imediatos. Então o meu cliente tem de gastar aqui de forma imediata R$ 37 mil. Ele precisa ter esse valor. Claro que depois do financiamento esse valor pode retornar para o bolso dele, mas aí tem que funcionar de forma de desembolso. A gente consegue colocar lá na planilha 5% de valor de financiamento, então a gente consegue fazer isso aí, tá? Vamos continuando. Então aqui na assinatura do contrato, ele tem mais despesas a pagar, taxa de contratação, ITBI, taxa de registro de contrato, certidão de ITU. A planilha vai me dando aqui tudo de forma detalhada. Essa planilha está disponível aqui na aba de downloads para quem é aluno do treinamento. Conclusão da obra, tudo de forma detalhada, certo, pessoal? Depois dessa planilha aqui, a gente vai para a viabilidade, tá? A gente vai para a viabilidade. Aqui na viabilidade eu informo o valor da proposta, o valor do terreno, ele já tem alguns terrenos em vista lá no condomínio, que é um terreno de R$ 240 mil, um terreno bem bacana, 619 metros quadrados, e vai sobrar para a obra aqui 1.240.000, certo? Essa obra, ela será entregue para uma construtora fazer a administração, ou não, no caso, como ele é construtor, ele vai fazer a administração. Mas ele precisa ter o ganho dele com a obra. Então ele, por mais que a obra é dele, ele precisa embutir ali, porque talvez ele não quer, talvez não fosse um profissional da construção civil, ele ia pagar um valor para a consultora. E eu considerei aqui que essa consultora vai receber 12%, tá? 12% de BDI. Eu vou informar aqui um BDI mais de 5%, que é a taxa de documentação, tá? Então o que eu vou informar? 17%. Quando eu informo esse 5%, eu pego 12% da construtora, 5% da taxa de documentação, vai sobrar mais dinheiro para... Vai sobrar menos dinheiro para a obra, eu vou conseguir fazer um valor reduzido da casa, não vou precisar de uma casa tão grande. Então, por exemplo, você consegue adiantar até 5% da documentação do valor financiado. Nós temos aqui 1.036 vezes 5%, então eu consigo em torno de R$ 50 mil para pagar a documentação, tá? Aqui eu estou pegando 17% do valor disponível para a obra, então não vai ser esse valor total, vou colocar aqui um valor. Se eu pegar aqui 1.240.000 vezes 0,5, dá 62. Então, o que eu não vou colocar 5% não, eu vou colocar 4%, porque o BDI ele pega em cima do valor disponível para a obra, que é 1.240.000. Mas eu tenho 1.036.000, eu vou pegar aqui, não vou colocar 4 não. Vou pegar 12 da construtora mais 4, então é 16. Tá? Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Para vocês entenderem. Se eu coloco 5% aqui, ele pega 5% em cima do valor da obra. E aí está errado. O 5% é em cima do valor disponível para o financiamento, que é esse valor. Então, se eu colocar só 4%, se eu colocar 4%, vamos ver aqui 4% quanto que dá. Eu tenho 1.240.000 vezes 4%. Isso, aí vai dar mais ou menos o valor disponível para a obra. E eu informando isso aqui,
vai sobrar menos dinheiro do custo direto para a obra e automaticamente eu vou reduzir a área construída e vou conseguir executar a obra com menor valor. Por quê? Porque se eu informo que está sobrando aqui, por exemplo, aqui está sobrando 1.068 para o custo direto da obra. Se eu informo um BDI apenas de 12%, está 1.107, eu preciso projetar uma casa maior. Então, vou informar aqui 4,16%, que eu já sei que é meu BDI. Isso aqui eu ensino aqui no treinamento Lucro com Construções Financiadas, tudo passo a passo, bem destrinchado. Esse curso aqui é mais voltado para a gente levantar os custos, mas vocês precisam ter essa noção aqui inicial para fazer os custos certinho. Construção financiada, ou todo tipo de construção, deveria passar por esse processo. Qual que é o comum de construção? O cliente chega para o arquiteto, pede o arquiteto para fazer um projeto, aí o arquiteto faz um projeto que custa 1.500.000, às vezes o cliente tem para essa obra 750 mil. Às vezes o cliente tem disponível no banco 750 mil. O que aí agora o que? Vira uma frustração. Aqui não, aqui a gente trabalha com custo desde o início. A gente vai otimizando o custo, tá? No orçamento vocês vão ver, a gente vai fazer levantamento de custo, orçamento paramétrico, vocês vão ver, ó, para essa etapa aqui eu tenho 300 mil. Ah, está estourando o preço, o valor disponível que o cliente tem. Nós vamos otimizar, alterar materiais, definir um detalhe que seja menos oneroso, essas coisas todas. Continuando, e aqui a planilha, pessoal, esses custos aqui eu pego no Sinap, tabela Sinap, esses aqui eu pego no Cube, porque os analistas da Caixa, eles analisam seu projeto com base no metro quadrado, que eu sempre falo. Nem sempre o metro quadrado é parâmetro. Posso gastar 1 milhão em uma casa de 250 metros quadrados e posso gastar 1,5 milhão com essa mesma área. Vai depender de acabamentos, vai depender de fachada, tudo isso. Mas a engenharia da Caixa, ela considera metro quadrado como parâmetro. Como nosso projeto precisa ser aprovado na Caixa, a gente também precisa considerar. Eu informei que essa casa vai gastar em torno de 40 mil reais com muros, 80 mil reais com piscina, informei esse valor aqui também, você vai preenchendo esses valores na planilha. Informei aqui que com projeto mais consultoria, o cliente vai gastar em torno de 150 reais. Por que eu estou informando isso aqui? Porque aqui no Sinap, no Cube, eles não consideram muitas coisas de um projeto. Não considera projeto, as fundações ali até o baldrame, outros custos com documentação, jardinagem, eles não consideram. Então, eu considerei aqui que eu vou gastar 150 reais com projeto de consultoria, 150 reais com fundações e outros custos. Eu achei um valor de metro quadrado aqui pelo Sinap, 2.818, custo direto, alto padrão, e no Cube 2.198, tá? Esse aqui é custo direto. Aí, as recomendações lá do TCU falam que o meu projeto pode estar 10% acima do preço de mercado, o preço de mercado é esse aqui, ou 10% a menos, e aí eu considero tudo. Outro detalhe que eu pego também é os valores das casas que estão sendo comercializadas lá na região. Por quê? Porque o analista da Caixa, ele analisa essa casa como se pronto estivesse. Então, ele vai pegar essa casa, entender que como essa casa estivesse pronta no terreno, quanto que essa casa custaria. Então não basta ser só o custo de construção. Se eu apresento um custo de construção de 1,5 milhão, mas as casas nesse mesmo perfil lá está sendo comercializado por 1 milhão, ele não vai aceitar aprovar esse meu projeto com 1,5 milhão. Claro que tudo é justificável, talvez sua casa tenha um acabamento mais específico do que as casas que estão sendo comercializadas lá, e você precisa justificar isso. É comum, eu já projetei casa de mais de 1 milhão, já fizemos consultoria, e lá no loteamento as casas estavam 750 mil. Aí o analista reprovou o projeto, porque a gente chegou, ó, essa casa tem isso, usa um material específico e isso, apresentou os custos, tudo detalhado, e aí o analista aprovou o projeto. Então, cada caso é um caso, precisa ser estudado, por isso que eu falo que aqui a construção financiada, conhecimento é muito importante mesmo. Pessoal, e aqui já me deu uma área média, eu tenho uma casa aqui que eu posso ser planejada entre 269 metros quadrados, 318, área máxima 374. Esse cliente, ele almejava uma casa em torno de 275 metros quadrados. Está dentro aqui da margem uma casa de 275 metros quadrados. E observe, se eu informo um BDI lá na planilha de 12%, igual estava aqui,
12% a Caixa permite a construtora ter 18%, desde que tenha uma construtora. Aí, ó, essa área de metro quadrado ia aumentar. Eu vou colocar na PCI que 5% é destinado à documentação, então eu formei um BDI aqui de 16%. 12% da construtora, 4% da documentação, porque aí 4% está pegando em cima do disponível para a obra, tá? E aí, o certo é você pegar 5% do valor financiado. Certo, pessoal? Se ficar com alguma dúvida sobre isso aqui, só comentar aqui abaixo do vídeo ou entrar em contato com o nosso suporte que nós vamos esclarecer. E aqui ela já dá um resumo, valor do terreno, custo direto da residência, custo com muros e outros, que é piscina, energia solar, se você for utilizar, documentação, essas coisas todas. Residência mais outros, custo total com BDI, custo total com terreno, R$ 1.480. Certo? Aqui já dá de forma aqui detalhada aqui o resumo. Esse custo com documentação aqui também, eu posso colocar ele aqui em outros, tá? Eu posso colocar ele aqui em outros. Posso colocar aqui, a gente falou que é 5% da documentação, então a gente pode pegar ele aqui, por exemplo, 1.036 vezes 0,5%, eu vou colocar aqui 50 mil, vou colocar aqui, eu estou com 40 do muro, 80 da piscina, eu vou colocar aqui mais 50 mil, vai para 170 mil. 170 mil, e aqui eu vou deixar o BDI com 12%. Porque na planilha, o correto, pessoal, é colocar em outros, tá? Aqui, eu vou colocar aqui... Eu vou distribuir esse valor aqui e na planilha PCI, quando eu for passar limpo, eu faço de forma detalhada. Então eu vou colocar aqui 60 mil nos muros. Lá na PCI eu tenho que lembrar que 50 mil é de documentação. E 110 na piscina. Só em critério didático. Depois eu vou editar isso aqui na planilha. 110 mil. Então tem 170 com outros. Aí fica praticamente a mesma coisa. Se eu desfazer aqui, ó, e deixar do jeito que estava, 120 mil, aí a casa vai aumentar a área construída. Então na planilha eu vou colocar que 5% do valor financiado é com outros, tá? Importante essa informação aqui, que você vai conseguir projetar uma casa menor. Precisar projetar uma casa de 300 metros quadrados ou mais. Aqui vai ser 60 mil, distribuir aqui. E aqui vai ser 110 mil. Ó, pessoal, o muro estava 40, a piscina 80. Eu peguei e coloquei mais 20 aqui, para me colocar a documentação na PCI, que eu vou mostrar mais na frente. Coloquei mais 30 aqui, então eu distribuí, tá? Vamos continuando. E aqui eu tenho o meu valor de metro quadrado de custo direto. No caso aqui o meu valor não, é o valor do cliente, né? Quanto ele gasta. Eu também confrontei com meus valores, eu tenho que entender a realidade do cliente, entender como é que ele trabalha. E o valor médio de metro quadrado de custo direto para executar uma casa dessa é 2.350. Aqui, a planilha está pegando aqui a área média. A planilha está pegando essa área média aqui de 314 metros. Mas eu posso projetar uma casa entre 260 e 369, que ela vai ser aprovada pela engenharia da Caixa, tá? Se não for aprovada, a gente tem justificativa, que eu ensino para vocês aqui como é que faz a justificativa. Vamos continuando aqui. Então aqui eu tenho os valores com muros, valores reais que eu gasto para fazer esses muros dessa casa, valores com piscina, custo total com outros, e o total eu gasto 817 mil reais para fazer uma casa em torno de 314 metros de custo direto. Vou colocar 12% aqui, que é a remuneração da construtora, 12%, se fosse empreitado por esse global seria 45%, se fosse responsável técnico 3%, vamos colocar 12%, 915 mil. É o valor global que eu vou gastar de obra para executar essa obra. E aí, pessoal, vem aqui os custos do financiamento, que foi essa aba que eu mostrei aqui. Essa obra aqui tem 156 mil reais de custo de financiamento.
Os custos imediatos, tem aqui os juros de obra, que eu ensino vocês a calcular aqui no treinamento. Olha os juros de obras aqui. Só de juros de obra, o meu cliente vai pagar R$82 mil, considerando uma obra aqui de 12 meses, tá? 12 meses. INCC, R$11 mil de INCC. Então, eu coloco aqui tudo de forma detalhada. Qual o custo global dessa obra? Com administração. A gente está trabalhando com administração, tá, pessoal? Esquece aqui o valor global. A planilha traz aqui, porque essa planilha você pode utilizar para casas com valores menores. Mas aqui a gente vai trabalhar com administração. Qual que é o custo por administração? 1.378. Meu cliente conseguiu 1.036, então ele, aqui já é considerando terreno, tá? 900 mil de obra, terreno, custo do financiamento, tudo de forma detalhada. Meu cliente precisa aportar nessa obra 342 mil para viabilizar o projeto. Custo global, 1.378. Essa casa ela vai ser vendida com a margem de 50%, então ela vai ser vendida por 2 milhões e pouco. Tem um lucro bruto aqui de 698 mil. A viabilidade está mostrando isso. 698 mil. Aqui eu considerei um ciclo de 18 meses para vender, 12 meses de obra, mais 6 meses para vender a casa. Considerei condomínio, PTU, parcelas de 6 meses, que é até vender a casa. Corretagem, 62 mil, a planilha já traz aqui. Impostos, 94 mil. Custo do dinheiro, 63 mil, que é esse dinheiro aqui que ele está aportando, né? 342 mil. Ele tem aqui, eu considerei aqui em torno de 0,85 ao mês, certo? Lucro líquido, 469 mil reais. E se ele for construtora, ele vai ser remunerado aqui por 90 mil reais para gerenciar essa obra, tá? Então o lucro de construtora é um lucro menor, obviamente. Por isso que construir para vender tem uma margem alta, você está ganhando aqui praticamente 5 vezes a mais do lucro da construtora, mas se você constrói para vender, incorporador, construtora, vai sobrar no seu bolso uma casa dessa aqui, 559 mil. Ele está dando um ROI aqui de 137% do valor investido, que o valor investido real é 342, o resto é financiamento. E aqui a gente já vai gerar a planilha PCI de forma automática. Aqui ela trouxe aqui muros. Aqui eu vou informar, quando eu vou levar para a PCI, eu vou colocar aqui esse valor aqui é muros mais documentação, né? Mais documentação, que é 5%. Aqui o valor da piscina também que eu coloquei, mais documentação. Tudo de forma automática. Claro que você precisa fazer alguns ajustes, por exemplo, aqui mesmo está dando 104%, está extrapolando, tá? Você vai abrir aqui a planilha e fazer alguns ajustes. Aqui, por exemplo, 14% nas fundações, já baixei ali bem. Vou colocar aqui estrutura, vou colocar 6%. Então, o que vai baixando, ele tem que chegar aqui no valor aqui de valor correto, tá, pessoal? Chegar aqui no valor correto, 1.036. Financiado, mas tem o valor total do serviço, que é o disponível para a obra. Vou baixar aqui mais um pouco. Vou colocar 13 aqui, né? Superestrutura. Aqui já está 101,59. E aí você vai ajustando esse valor aqui, porque no final que é a proposta aqui, essa proposta aqui ela tem que dar 1.480.000, está dando 19 mil reais. Então essa planilha aqui precisa ser ajustada aos poucos. Ela extrapolou aqui por causa dos valores aqui dos outros, que é a documentação que eu coloquei 5%, tá? Vê que os intervalos aí a maioria estão dentro. Vou colocar aqui 3%. Aqui já tá bem, 100%, quase 100%, tá vendo? Só pode parar quando ela chegar aqui a 100%. E você tem que monitorar isso aqui. A proposta sua tem que ser 1.480.000. Então, é uma planilha bastante completa. Com base nessa viabilidade agora, nós vamos definir o produto do cliente. Já sabemos ali que a gente pode projetar uma casa de 269 a 300 e poucos metros. Vou olhar aqui para ser mais exato. A gente pode projetar uma casa aqui que vai ser entre 266 metros quadrados a 369. Meu cliente almejava uma casa de 275 metros. Então a gente vai ver
quanto que custa uma casa de 275 mil. Aqui é só uma previsão, a viabilidade. Talvez, quando a gente rodar a viabilidade, levantar os custos lá no orçamento paramétrico, que eu vou ensinar vocês aqui dentro do decorrer do curso, a gente consegue diminuir esse valor de entrada aqui. Esse valor de entrada. Por exemplo, a gente apresenta para o cliente, para você viabilizar essa obra, hoje a planilha está mostrando 342 mil. Nós vamos rodar os custos agora com a intenção de diminuir esse valor de entrada. Vai passar? Não. A não ser que quando a gente está ali definindo um produto, a gente coloca um acabamento, uma fachada muito onerosa. Mas a intenção aqui é reduzir o valor de entrada para o cliente fazer essa obra com valor mínimo de entrada. Tá? Suponha que ele consegue lá, vamos colocar aqui que ele vai trabalhar aqui na área mínima. Área mínima. Então eu vou colocar aqui a área mínima, por exemplo, que a planilha pega aqui, Vou pegar aqui G26. Quando ela pega a área mínima, ela sai diminuindo todo o custo do projeto. Se eu trabalhar com a área mínima, ela já está dizendo que meu cliente só precisa de 213 mil reais para viabilizar esse projeto. Tá? 213 mil reais. E aqui o ROI dele aumenta, porque ele vai vender a casa com a margem de 50 mil, 50%. O ROI dele aumenta aqui 197. Está investindo em 213 e vai ter aqui 497 mil de lucro. Tá? E o ROI, pessoal, o ROI eu estou colocando só em cima do lucro líquido, considerando que o cliente não vai executar a obra. Se ele for executar a obra, ele vai receber por isso aqui. Então isso aqui não é lucro da incorporação, é lucro de prestação de serviço. Certo, pessoal? Então é assim que funciona. Na próxima aula a gente vai começar a levantar os custos reais, sem ter planta ainda, viabilidade. Suponha que a gente levanta o custo e o cliente precisa de 500 mil para executar essa obra. Tá, o que ele vai perder aqui? Ele vai perder só os 10 mil que ele investiu na viabilidade, que ele investiu com a gente. Talvez tinha sido muito pior se ele tivesse aí começado essa casa e lá precisasse de 500 mil para finalizar a obra. Então é por isso que é importante a viabilidade, por isso que é importante essa etapa, certinho? Então eu te encontro na segunda aula. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Vamos levantar um assunto aí, uma discussão importante em cima desse assunto. Até lá!